Olá pessoal, vamos conversar um pouquinho mais sobre o Reiki. Tem um aspecto das iniciações que eu acho bem interessante, bem importante de ser comentado. Eu vou falando sobre isso normalmente ao longo das iniciações, dos níveis que as pessoas vão fazendo, reafirmando essa informação. E também nas terapias, né? Quando as pessoas que chegam para a terapia já são reikianas, eu procuro lembrar esse detalhe, porque acho que vale a pena ser mencionado. E qual seria? Bom, a cada nível do Reiki, nós temos um aspecto dele que se destaca, né? Então, tem algumas palavras que foram acrescentadas no português para descrever o nível e ficaram assim muito perfeitas, né? Caíram certinho assim e nos dão uma ideia bem definida do que faz o nível. Então, no nível 1, nós temos o despertar. O despertar é esse começo realmente, né? É a saída daquele sono, a saída daquele estado meio letárgico que a gente tem, onde a gente aceita as coisas, onde a gente vai levando a vida de qualquer forma, né? Como uma folha seca que o vento leva para um lado e para o outro. Os questionamentos, as dificuldades acontecem mais por uma maneira assim da pessoa ser realmente, mas não há uma consciência muito grande, não há uma tomada de percepção sobre si mesmo. Quando a gente faz o nível 1, inicia-se, né, uma longa caminhada. O caminho da energia, que eu já comentei em alguns vídeos e que eu coloco também no site. Minha voz ainda está um pouquinho ruim, né? Está um pouquinho de corpo na garganta. Bom, esse caminho da energia, ele é um caminho que não tem fim. Ele vai ao longo da vida, a gente vai trilhando ele, né, ao longo da nossa evolução. Então a gente começa no nível 1 esse despertar. Começa a se perceber diferente, começa a se ver diferente, e isso é muito intenso, é muito até fácil de ser observado, porque é um perceber, um despertar físico, certo? É a roupa que nós usamos, é o corte do cabelo, as bijuterias, as joias que a gente está usando, né? O que a gente está comendo, o que a gente está bebendo, como a gente está dormindo. São todos esses aspectos que dizem respeito ao corpo físico e à existência dele no mundo físico, nesse âmbito, né, material. Então é prático da gente observar isso, é prático da gente identificar, porque está muito visível. Então é um despertar para estas questões. Alguns vão mais rápido, alguns vão mais lentamente, é um ritmo de cada um, não há uma coisa certa e uma coisa errada. Simplesmente é o ritmo que cada um necessita naquele momento. Então a gente começa esse processo de despertar. Ok. Quando chega o nível 2 do Reiki, a palavra que define ele é transformação. Está muito bem colocada também, né, essa palavra, porque a gente começa a mexer com o nosso aspecto emocional, e as emoções normalmente da maioria das pessoas são turbulentas, né? Estão em erupção, a gente não tem aquele controle, a gente não tem aquela percepção, a gente vai também ao sabor do vento. E a gente começa a mexer com um aspecto muito interessante que é o mental, o aspecto racional da gente. E isso aí mexe com as crenças, mexe com a maneira de ver o mundo, mexe com a maneira de a gente se relacionar, né? Como a gente se comporta nos relacionamentos, mexe com a maneira como a gente percebe também as emoções e o corpo físico, certo? Também amplia para a parte espiritual, como é que eu vejo a espiritualidade, como é que eu vejo e me relaciono com a minha religiosidade. Então tudo isso causa mudanças muito intensas, um pouco menos perceptíveis,
um pouco menos perceptíveis. Talvez no aspecto emocional elas sejam mais fáceis, né? A gente se torna às vezes mais amoroso, às vezes a gente consegue controlar um pouco mais as nossas emoções, a gente consegue deixar fluir também, às vezes, as emoções negativas, né, com um pouquinho mais de facilidade. Algumas pessoas trancam demais isso e acabam se prejudicando com esse processo. Então, até o liberar das emoções negativas sofre uma modificação, mas de uma maneira positiva, né, de uma maneira saudável. Quando a gente faz o nível 3A, seguindo o switch tibetano, nós temos o mestre interior, né? Mestre de si mesmo. Então a gente começa uma terceira jornada, aonde a gente vai se tornar mestre de si mesmo. Não é automático, certo? Como no nível 1 a gente vai despertando, a gente vai acordando aos poucos, no nível 2 a gente vai se transformando aos poucos, no nível 3A a gente vai se tornando mestre também aos poucos. De novo, alguns mais rapidamente, outros mais lentamente. E esse processo de se tornar mestre interior, ele é bem interessante porque eu consegui observar isso nas pessoas que eu iniciei, eu consegui observar também isso em pessoas que vieram para a terapia, que já eram reikianos 3A, né, e trouxeram questões pertinentes a isso. E é uma situação assim que bem marcante realmente. Então, o mestre interior, ele passa por duas etapas. Elas são sequenciais, né, uma após a outra, mas também não tem assim um ritmo muito correto. No primeiro momento, e normalmente logo após a iniciação, isso se manifesta muito drasticamente, as pessoas se fecham, né? As pessoas se recolhem, a vontade de ver outras pessoas, de ver amigos, de ver familiares diminui bastante, a tolerância ao convívio com outras pessoas diminui. É um momento em que a pessoa precisa se voltar para dentro de si mesma, para se reconhecer, para fazer uma reciclagem do 1 e do 2, para interiorizar. E é um momento egoísta, né, de si mesmo, de se fechar realmente, precisa, e que as pessoas executam, o movimento que as pessoas executam. Isso dura o tempo em que a pessoa precisa para fazer esse trabalho de revisão de si mesma, da sua vida, das suas atitudes, dos seus pensamentos, das suas emoções. Então, depois que isso acontece, ou seja, depois que a pessoa se volta para dentro de si mesma, né, vivencia uma fase e um período de introspecção, como se estivesse sedimentando um pouco aquilo que ela despertou, aquilo que ela, no nível 1, aquilo que ela transformou no nível 2. Então, aí ela começa um trabalho que é externo. Então, ela começa a se voltar para o exterior, se voltar para as outras pessoas, para a sociedade, né? De uma maneira bem diferente, com uma outra perspectiva, como pessoa, com uma outra maneira de ser também. Então, é um trabalho que vai levar mais algum tempo. Não é uma coisa automática. Né? Não acontece num simples estalar de dedo. É preciso um pouco de dedicação. Principalmente porque surge no reikiano 3A a percepção de que ele não é uma ilha. Ele até pode se tornar, né, mestre interior, mestre de si mesmo, pode se tornar extremamente autossuficiente, não precisando de nenhum estímulo externo, não precisando de contatos externos para se sentir bem. Né? Ele começa a descobrir alegria, felicidade dentro de si mesmo. Então, isso deixa a gente um pouco assim, digamos, talvez orgulhoso, não sei se é bem o termo, né? Mas a gente se sente bem com isso porque é uma conquista, né? Essa independência nossa, essa capacidade de se manter por si mesmo. Mas a gente percebe que nós não somos uma ilha, que a gente precisa compartilhar com as outras pessoas, né? Tanto essa nossa nova maneira de ser, quanto o nosso conhecimento, quanto a nossa energia.
Então, quando o reikiano 3A ele começa a se abrir de novo, ele faz isso com uma consciência muito grande, ele faz isso com uma certeza muito grande dessas ações. Quando ele diz o não, quando ele diz o sim, quando ele cede, quando ele compartilha, quando ele se fecha, isso é muito interessante, muito legal de se observar. Então, cada um dos níveis do Reiki, eles trazem para a gente um aspecto, uma tarefa. Só que essa tarefa não é algo assim que ela termina. Né? À medida que eu faço o nível 2, eu esqueço o nível 1 e só me preocupo com o emocional e mental. Não. A descoberta desse mesmo ela é contínua. Ela vai se ampliando. A gente começa com aqueles aspectos da gente mesmo que são mais visíveis no corpo físico, né? Como a roupa que a gente costuma vestir, porque isso é o que está mais à mostra. Mas não termina com isso. A gente passa por muitas etapas. A gente continua crescendo, se descobrindo, mesmo que já tenhamos feito o nível 3A ou 3B, que é o mestrado. Ou que a gente faça outros sistemas, né, outros níveis de Reiki. A gente também vai continuar trabalhando o nosso aspecto emocional e nosso aspecto mental ao longo de toda a nossa vida. A gente vai primeiro trabalhar aquelas coisas que estão mais evidentes, né? Ou que nos incomodam mais, que nos atrapalham mais, ou que as pessoas destacam mais na gente. E, lentamente, a gente vai se observando, a gente vai também despertando para esses aspectos e vai descobrindo dentro da gente outros comportamentos, outras crenças, outras maneiras de ser que não são mais adequadas, que não são mais interessantes, úteis na nossa vida. E o processo do nível 2 continua, trabalhando as emoções, trabalhando o nosso mental. O nível 3A, ele tem aquele primeiro momento, que é o mais intenso, que eu chamo, que é a parte da gente se fechar, né? A parte mais introspectiva. E isso também é talvez um processo um pouco lento, porque nem todos nós conseguimos a quantidade de introspecção necessária. Às vezes a gente tem muitas atividades, a gente tem emprego, tem família, e a gente não consegue ficar sozinho, a gente não consegue se recolher, a gente não consegue um momento para meditar, a gente não consegue um momento para se dedicar para a gente mesmo. Então, esse momento de introspecção, às vezes ele se alonga muito, porque ele vai em doses pequenas. Pessoas que têm essa disponibilidade de conseguir se fechar um pouco mais, né, com mais intensidade, com mais dedicação, abreviam esse tempo. Então, o reikiano 3A ele vai sentir, ao longo do tempo, essa necessidade quase que constante de se fechar um pouquinho, de se recolher, quando ele não consegue fazer isso. E aquele que consegue, se fecha, se trabalha, e depois, nesse segundo momento, ele vai começar a se abrir de volta para as pessoas, para o convívio em geral. Mas isso não acaba também no primeiro momento. De tempos em tempos, a gente vai sentir de novo aquela necessidade de se fechar. A gente vai sentir a vontade de ficar sozinho e de ponderar sobre a nossa vida, ponderar sobre as nossas ações, as nossas escolhas. Completamos isso, a gente volta a se abrir de novo, volta a compartilhar de novo. Então, é um processo que vai seguindo. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês nesse instante são essas atividades que começam com o caminho da energia, à medida que nós nos iniciamos no Reiki. Queria deixar que não tem um término, é um processo, realmente, que a gente está sempre executando, que a gente está sempre desenvolvendo, e que tem umas nuances diferentes a cada nível, conforme a energia que vai sendo trabalhada, certo? Nem todas as pessoas percebem isso tão claramente, tão lucidamente, né? Nem todos estão interessados também em ter essas percepções, em ter essas vivências,
Mas, à medida que a gente vai conversando sobre isso, que a gente vai falando sobre esses assuntos, e as pessoas vão ouvindo, e vão ponderando, e vão observando, elas vão começar a identificar em si mesmas o que está acontecendo e vão conseguir encaixar essas mudanças, né, em determinadas épocas da sua vida. E à medida que a gente tem mais consciência, mais lucidez, a gente tem mais energia. A gente tem mais energia e a gente está mais disponível para o reiki fluir e promover, né, essa purificação que vai acontecendo na gente, uma purificação constante. Então esse é um dos benefícios bem interessantes que a gente tem com o reiki e que eu gosto de compartilhar e eu gosto de falar sobre eles. Espero que tenha sido útil então. Obrigado.